essa distribuição territorial de equipamentos públicos é fundamental, né? Nós não podemos manter qualquer tipo de serviço centralizado num único bairro, mesmo que seja um bairro central, porque isso implicaria num transporte público de excelência, e nós não temos. Então eu acho que tem que estar perto do público, sim. Enfim, são vários programas que o Poder Executivo pode realizar, que sai da sua região central e estão atingindo todos os bairros da cidade. Então, se os municípios tiverem mais autonomia, mais independência e condição de cuidar da sua população, eu acho que isso contribui bastante com a sociedade. Converso muito com os adolescentes daqui para realmente entender o que é essa democracia, qual é essa liberdade e se aproximar mais das decisões políticas, não deixar, eu voto, depois não se lembra nem quem votou, né? Então precisa sim haver uma participação. Acreditamos que o Poder Executivo, né, ou seja, o prefeito, o governador do estado, trabalhem para levar os equipamentos públicos até os bairros mais distantes, até as pessoas que necessitam desses equipamentos públicos, né? Nós sabemos que não adianta nada manter equipamentos públicos no centro da cidade, pois quem precisa deles normalmente não está no centro, está nos bairros mais afastados, né? Não vamos descentralizar sem ter condições de descentralizar. Vamos garantir que a população, mais importante que descentralizar, é garantir que a população chegue no equipamento. Acho que é a garantia de que ela venha, né? Trazer os idosos lá de outros lugares para esse equipamento, por exemplo. Enquanto a gente não tiver condições financeiras e pessoal para a gente ter outro lá. O acesso aos equipamentos públicos em áreas periféricas da cidade precisa melhorar e melhorar muito. Tem alguns bairros que são um exemplo claro da falta de alternativa de serviço público na comunidade. E esses bairros, naturalmente, estão sempre localizados nas regiões mais periféricas da cidade e menos favorecidas. Portanto, a política do governo, a política do nosso governo é fortalecer a descentralização dos serviços públicos em nossa cidade. Eu acho que o município tem a obrigação e o dever de democratizar não só o esporte, mas como todos os outros temas. Os bairros, quanto mais são oferecidas atividades nos bairros, mais facilita então as pessoas a participarem das atividades, e garanto para você que tudo que o poder público oferece nas comunidades tem uma participação popular imensa, grande, e é muito prestigiado. Para muita gente isso é uma utopia, que é uma coisa que ela pode não existir. Mas por que no centro da cidade nós temos a piscina pública, piscinas que tem natação, aula de natação, a hidroginástica, e por que não pode ter esse mesmo equipamento público no bairro? Então, é possível sim ter nos bairros, mas nós temos que discutir, acompanhar e cobrar o Poder Executivo de fazer essas obras nos bairros, que é necessário. A nossa própria história mostra, né, que a participação popular foi sempre deixada de lado, né? Tá melhorando, tá? A gente percebe pela mídia que existe uma participação maior popular, mas a gente passou pela ditadura militar, né? Foram 20 anos de ditadura militar. Então, para a gente entender realmente a democracia, está sendo um pouco difícil, né? Eu acredito nessa juventude. Essa juventude nasceu na democracia. Atualmente, essa descentralização ocorre via associações, entidades, sociedade de amigos de bairro e também através dos serviços públicos oferecidos. Nós temos escolas na rede municipal que abastecem a cidade como um todo, creches que estão hoje dando oportunidade para que as crianças estejam em um local adequado no período em que os seus pais ou os seus cuidadores estão trabalhando. Nós temos feito investimentos na área da saúde para que as regiões possam, especialmente as mais distantes do centro, ter equipamentos que funcionem 24 horas, e temos tratado com uma política de contraturno da aula, o contraturno da escola da criança. Nós estamos iniciando aqui um projeto que envolve saúde, educação, cultura e esporte, exatamente para poder favorecer no contraturno da escola oportunidade de atividades do setor público nessas áreas que eu me referi, nas comunidades mais periféricas. Eu acredito que dar continuidade a projetos sociais, independente de questões políticas partidárias, acho que quando o projeto é bom, os projetos têm que ser continuados. Criar novos projetos onde você consiga colocar
as pessoas em atividade, seja física, seja atividades intelectuais, de educação, de saúde, e o poder público sim tem que estar muito mais próximo da comunidade. O lazer ele é um direito universal, né? Ele consta na nossa Constituição como um direito universal. E o direito universal quer dizer que toda e qualquer pessoa tem que ter acesso ao lazer. Lutar para que tenha mais centros esportivos espalhados pela cidade, como a questão de parques e de várias coisas que é de interesse nosso. Mas isso é importantíssimo, a gente primeiro saber essas demandas, ouvir a população e para fazer os encaminhamentos aqui pela Câmara também. Quando se fala de índice de desenvolvimento humano, se comparar Jundiaí, nós temos acesso à escola, ainda que não seja aquela educação que esperávamos do órgão público, nós temos acesso a muita coisa que outras regiões do país não têm. Então eu acredito que, se comparado, é óbvio que nós não podemos comparar com outros países, mas comparado com o Brasil em si, Jundiaí ainda está bem melhor. Porém, nós não vê nenhuma ação sobre isso também, né? Ainda nós tem muito violência. Então é um país que deveria investir mais também nas ações sociais, nos programas para educar as famílias, para que isso não possa acontecer, nas escolas. Eu acho que tem que investir mais em ação social aí, para inibir mais esses casos. A descentralização no município está acontecendo de forma lenta. Ela precisa ser mais ágil para que leve equipamentos públicos. Um exemplo é a questão dos centros esportivos. Tem vários centros esportivos distribuídos na cidade, mas precisa de mais. Não só a questão do centro esportivo, como outras questões. Questão de curso de qualificação profissional, que precisa ter nos bairros. Então, a descentralização ela é fundamental e é o futuro. Tem que levar equipamento público para os bairros. E nós temos que cobrar isso o tempo todo do Poder Executivo e do Legislativo também, para que trabalhe nesse sentido. Ainda temos um problema, como todos os municípios do Brasil, que é aquilo da formação política realmente. Muitas vezes a máquina política em si, o órgão público, ele acaba servindo a si mesmo do que a população. Nós vemos muito, vamos dizer assim, apoios políticos, muitos contratos políticos onde os políticos colocam em si primeiro pensando como eu vou fazer para me reeleger ou como eu vou fazer para garantir o meu futuro, e acabam esquecendo que o papel dele não é aquele, que o papel dele seria servir a sociedade. Mas nós vemos que isso é bem complicado quando você vê um vereador pensando em se eleger porque vai ganhar tantos mil. Isso é uma coisa que a gente fala que é ridículo, mas que engloba ainda mais de 90% da política brasileira. Esse é o grande desafio do poder público, né? Nós pagamos, todos nós que trabalhamos, pagamos impostos caríssimos. O Brasil é um dos países do mundo que é um dos países com o maior imposto cobrado no mundo, e esse dinheiro deveria ser usado justamente para garantir à população seus direitos básicos, né? Saúde, educação, segurança, habitação, transporte e serviços esses de qualidade. O que a gente vê na prática não é bem isso, né? Hoje a gente passa aí por um momento em que o Brasil vive um enorme escândalo de corrupção, né? A história da Lava Jato. Nós estamos vendo quanto dinheiro de imposto que nós pagamos não está sendo desviado, não foi desviado para beneficiar alguns poucos, né, que detêm o poder político no país. E isso tem que mudar. E isso só vai mudar se a população cobrar essa mudança por parte dos políticos, né? Então é muito importante que as crianças e os adolescentes tenham consciência disso, porque esse dinheiro faz falta
e esse dinheiro deixa de ser empregado onde precisa. E aí o que nós vemos é que nas regiões mais periféricas das grandes cidades, de uma maneira geral, inclusive Jundiaí, o acesso a esses serviços não é bom. Tem muito que melhorar, precisa melhorar.